Boa tarde. Eu também começo agradecendo o convite para estar aqui na UAB Minas para conversarmos sobre o sistema multiportas. Cumprimento todos os colegas da mesa, todos os presentes. E, dentro da mesma temática, eu começo resgatando o que foi dito por Rodrigo e por Carol, e que nós hoje temos a implementação, a partir do novo código, do sistema multiportas de solução de disputas. Vejam que parte da mudança é também uma mudança terminológica. Eu conversava aqui com o Mazei, que parte dessa mudança que é terminológica tem muito de carga retórica nisso. É bom mudar o nome para perceber que mudou também a situação. Então, os métodos não são mais alternativos, né, como o Mazei falou, são adequados. Por quê? Porque a gente sempre pensou, como também já foi dito, que o judiciário era, de fato, o mecanismo, o meio oferecido para resolver um conflito entre sujeitos. E vejo que agora não se fala mais em conflito de interesses, nem em resolução de conflitos, mas em solução de disputas, né? Então, mostra por que essa mudança terminológica. Porque nós saímos do paradigma do julgamento. Eu não quero uma decisão, eu quero uma solução. A decisão pode solucionar, mas pode não ser a solução, né? Às vezes, só a decisão não resolve. Uma sentença condenatória, nós que estudamos, né, somos formados em direito, achamos linda uma sentença condenatória, né, citando um bocado de coisa, mas o autor, quando ele vê a sentença condenatória, a primeira pergunta dele é: eu vou receber quando? Quando é que o dinheiro vai entrar no meu bolso? Né? Ainda terá toda uma fase de cumprimento, que antes era um outro processo. Muitos não entendem, eu vou precisar ainda entrar mais uma vez para receber, mas o juiz não disse que eu tinha razão. Então, isso é um dos pontos que contamina, no sentido positivo, a ideia do modelo multiportas, que é um modelo que tem por preocupação ou por finalidade dar solução àquela disputa, e não só ter um julgamento. Os meios ditos alternativos são adequados e integrados. Eu tenho à minha disposição, para aquela situação, uma mediação, ou uma arbitragem, ou até mesmo a justiça estatal, e se uma não for suficiente, não resolver, eu tenho a outra, e elas, além de adequadas, são integradas. Vejam que a própria lei do juizado especial civil, a lei 9.099, ainda em 95, tem um dispositivo para dizer que, no curso do processo, o juiz pode sugerir às partes se encaminharem à arbitragem, o que é esquisito pensar que uma questão de pequeno valor seja encaminhada à arbitragem, porque hoje a única crítica que existe em relação à arbitragem é que ela é cara. Mas será que é cara mesmo, comparando os custos que se tem no judiciário? Até o imponderável entra no custo, né? Mas, enfim, então nós temos aí, dentro do modelo multiportas, a mediação, a conciliação, a arbitragem, a própria justiça estatal, a negociação direta. Então, é possível que uma parte contrate um advogado e a outra parte contrate outro, para que eles, entre si, negociem e deem uma solução àquele problema. É uma espécie de autocomposição sem mediador. É uma mediação, entre aspas, sem mediador. Eles negociam diretamente. Quem já assistiu aquele seriado Suits já deve ter percebido que muitas vezes ele faz isso, né? Ele é contratado para negociar. É um hábito comum nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, e integra o sistema multiportas. No âmbito público, nós temos o TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, que mostra isso, uma negociação para ajustar a conduta ou para dar solução àquele problema. E o curioso da negociação direta é que os advogados assumem um compromisso ético de que, se houver necessidade de judicializar, eles não podem ser o advogado do processo judicial, porque eles souberam de detalhes que comprometem as recíprocas defesas. É por isso que, nesse ambiente de autocomposição, a confidencialidade é indispensável. Uma sessão de mediação, por que o juiz não deve ser o mediador? Porque tudo que for dito ali é confidencial. Por que muitas vezes a autocomposição não é obtida?
porque o sujeito, o conciliador, o mediador, quem conduz a sessão, quer registrar em ata. Quem é que quer que coloque em ata que propôs um acordo? Isso fragiliza. O sujeito vai dizer nada, o juiz vai depois ver, vai dizer que eu fiz a proposta, vai achar que eu não tenho razão, ou que eu estou sentindo que vou perder, né? E o ambiente da negociação não é o ambiente da disputa. Eu tive uma experiência própria que queria passar para vocês aqui. Eu representei um cliente meu numa execução. Vou explicar como é que é isso. Eu sou de Pernambuco, mas esse caso foi na Bahia. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia criou um órgão de 3 juízes para concentrar execuções, eles chamam de Centro de Unificação de Penhoras, eu acho que é esse o nome, para concentrar execuções, várias execuções contra o mesmo devedor, e quando não há facilidade de encontrar bens ou de levar a termo a execução, eles encaminham para esse órgão faz uma verdadeira investigação patrimonial, né, junta aquelas execuções todas para tentar que aqueles créditos sejam satisfeitos. Então, um cliente meu, lá de Recife, foi envolvido nisso. Ele tinha sido gestor há 15 anos, durante um período de 11 meses da empresa, e ele teve vários bens penhorados, foi um problema grande. E aí nós fomos para nos reunirmos com esse comitê de 3 juízes e tentamos um acordo. Fizemos proposta e tudo, que eles queriam realmente se livrar disso. Propuseram pagar os débitos relativos aos 11 meses em que eles foram gestores, eram 2 sócios que tinham sido gestores daquela empresa. E depois que tudo certo, os credores não quiseram mais o acordo. Então, fomos para a disputa judicial, né, para os embargos na execução, para dizer que não tinha responsabilidade, que não era bem assim. E aí o juiz entendeu que a gente estava litigando de má-fé. Não, isso é má-fé. Você não assumiu a responsabilidade lá, na tentativa do acordo? Não. Ninguém assumiu a responsabilidade. Vejam como os ambientes são diferentes. No ambiente da negociação, eu posso fazer uma proposta para me livrar do problema, para querer resolver, para ter uma solução, não um julgamento. Não estou dizendo que eu sou responsável. Eu estou querendo uma solução. Se aquela negociação não foi levada a termo, se não se obteve autocomposição, eu vou para outro ambiente, que é o ambiente da disputa, e vou me defender, mostrar que eu não tenho responsabilidade, que minha tese é essa e que isso deve ser agora julgado, né? Uma das formas de solucionar é o julgamento. Por que houve esse problema? Porque o sujeito envolvido nos 2 ambientes era o mesmo. E isso causa essa contaminação. É o que se chama, né, em psicologia, de enviesamento cognitivo. Ele ficou enviesado e se contaminou na sua imparcialidade. Então, isso é um dos elementos do sistema multiportas. Outro método interessante, que ainda é pouco divulgado, é o dispute board, que acontece nos contratos de construção. Foi usado agora nas Olimpíadas, né, na construção da cidade olímpica, da Vila Olímpica. Ele existe já exatamente nessas grandes obras. As grandes obras, elas geram inúmeras relações jurídicas. Pedido de um material, o fornecimento de outro, né, aqueles funcionários, enfim, são várias relações ao mesmo tempo. E, às vezes, um material vem errado, o outro atrasou, aquele funcionário está chegando sistematicamente atrasado. Se cada pequeno problema desse for gerar uma ação, a construção não termina nunca. Então, cria-se um comitê de 3 pessoas, é o chamado Dispute Board, que estão à disposição para examinar esses pequenos litígios que vão surgindo. E aí eles dão a solução e ali vira um título executivo extrajudicial. Se não for cumprido, executa. Então, é um outro meio adequado para essa situação, né? E vejam que a ideia de meio adequado é uma ideia que se preocupa com a eficiência. Esses meios são mais eficientes, sem prejuízo de serem interligados, né? Se esse não der certo, eu vou ter o outro, né? Eu vou em busca do mais eficiente, mas tem um outro um pouco menos eficiente, mas que pode resolver. Então, essa é a ideia do modelo multiportas. Mas isso tudo se aplica ao poder público? É possível ter a fazenda pública, o poder público, a administração pública dentro do ambiente multiportas? Há um problema se, pelo que nós ouvimos,
de Carol de explicar para nós aqui. Se já há um problema no ambiente privado, por questões culturais, ou porque o advogado não está acostumado, não foi formado para isso, ou porque não tem remuneração ainda, né, consolidada nesse aspecto, a dificuldade, se já existe no ambiente privado, existe muito mais no ambiente público. Por quê? Porque há alguns dogmas que dificultam a adoção do modelo multiportas perante o poder público. Os dois grandes dogmas são o princípio da legalidade, que ainda é estudado de uma forma anacrônica e não mais compatível com a realidade, porque o nosso paradigma não é mais a lei, no sentido estrito, nosso paradigma é o ordenamento, e a Constituição está até dentro dele. E o outro grande dogma é a indisponibilidade, não porque o direito público é indisponível, é intocável. E esses dogmas criaram um terceiro. Judicializado na questão, a administração não pode fazer nada, tem que esperar a solução final, os procuradores têm que recorrer até o fim, e depois do trânsito em julgado, vamos entrar com a rescisória. E se couber, rescisória da rescisória. Né? Vocês sabem que há algumas situações que é possível a rescisória da decisão que julgou a rescisória. Então, esses dogmas dificultam a adoção do sistema multiportas no ambiente público, mas se nós pensarmos com calma, vamos ver que são realmente só dogmas que podem ser suplantados. Vejam que, de um tempo para cá, de um tempo já considerável, vem surgindo no direito público, de forma geral, um ambiente de consensualidade. O problema é que, paralelamente a isso, nós passamos a viver um contexto, né, de desconfiança generalizada. Né? Um dos itens da indisponibilidade do direito público é a prevenção da corrupção. Só que a gente vive um ambiente de desconfiança generalizada e muita gente diz, vai negociar, não, isso aí deve ter alguma furada, algum esquema, e isso é um problema sociológico que está contaminando o direito. Né? Mas, como eu ia dizendo, ao longo da história, nós passamos a ter um ambiente de maior consensualidade no direito público. Vejam que, já há muito tempo, existe a desapropriação amigável. É possível declarar a utilidade pública de um imóvel, o proprietário do imóvel expropriado concordar com o preço oferecido pela administração pública, e aí não tem ação de desapropriação. Geralmente existe ação de desapropriação porque o expropriado convocado para receber o valor oferecido não concorda, porque muitas vezes o valor é oferecido menos mesmo do que deveria ser. Mas existe a possibilidade da desapropriação amigável, e ela é feita não num percentual muito grande, mas ela existe. Vejam que os juizados especiais federais e os juizados especiais da Fazenda Pública têm previsão de audiência, conciliação, a administração pública manda prepostos, né, ou representantes para realizar essas negociações, e elas têm sido feitas em muitas hipóteses. No ambiente do processo penal, nós temos a suspensão condicional do processo, nós temos as delações premiadas, tão famosas hoje em dia. No ambiente da improbidade administrativa, nós temos os acordos de leniência. Vejam a quantidade de consensualidade que vai surgindo. Temos, como o Mazei lembrou aqui, o termo de ajustamento de conduta, muitas vezes realizado em questões ambientais, mas também em outras. Temos a arbitragem com o poder público, e a lei de arbitragem foi alterada recentemente para incrementar e reafirmar essa possibilidade. Temos também a mediação, e eu comentava aqui com o Mazei a propósito do que Carol dizia, mas isso teria que ser objeto de uma outra exposição, de uma outra conversa, de um debate entre todos nós, que eu tenho dificuldade de estabelecer a diferença, me permito esse parêntese rapidamente, de estabelecer a diferença entre mediação e conciliação. Eu tenho uma dificuldade. O único país onde se tenta fazer essa distinção é o Brasil. O nosso Código de Processo Civil quis colocar uma distinção para dizer que a mediação é para situações contínuas, né, relações duradouras, e a conciliação seria para relações instantâneas. Por exemplo, um problema de direito de família, né, de um casal que conviveu durante muito tempo, ou uma questão societária, seria mediação. Um acidente de veículo, as partes envolvidas nunca se viram, então seria a conciliação. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre o critério científico dessa distinção, porque a diferença, na verdade, está no método adotado, e depende, às vezes é um acidente de veículo, mas
a depender do perfil da pessoa envolvida, ela pode usar uma técnica mais abrangente, que é a técnica da mediação. Muitos dizem que o mediador não pode fazer sugestões, propostas, e o conciliador pode, que seria outra diferença. Mas a lei da mediação fala em proposta do mediador, né? Quer dizer, então, é uma dúvida, vou fechar o parênteses para não perder tempo com esse ponto, que não é o tempo da exposição, mas eu queria, no que foi dito já pelos que me antecederam, a exposição de tempo curta para também ter essa função de levantar problemas para que nós possamos refletir sobre eles posteriormente. A respeito dessa possibilidade de autocomposição com o poder público, não só o artigo 3º, que já foi invocado pelo professor Rodrigo Mazei, há também no novo Código o artigo 174, que prevê a possibilidade de autocomposição ou de câmaras de mediação e conciliação dentro do poder público, a exemplo do que já existe na AGU, na Advocacia Geral da União, para resolver, para solucionar disputas entre órgãos da administração. Então, imagine que um veículo do Tribunal Regional do Trabalho colide com um veículo do Ministério da Fazenda. Quem resolve isso? É possível, a ação seria da União contra a União, né? Ou da União contra o motorista que ela entendesse culpado. É possível que uma Câmara de Mediação e Conciliação resolva isso. É um conflito entre órgãos da própria administração. Ou até mesmo postulações de aposentados, de pensionistas, de contribuintes, né, de servidores, ou de particulares, de administrados que queiram que exerçam alguma pretensão contra o poder público. É possível, o artigo 174 prevê isso e reforça a possibilidade do próprio termo de ajustamento de conduta. Então, vejam que o ambiente de consensualidade, ele cada vez mais está presente no direito público. A arbitragem, como eu disse, a própria lei de arbitragem prevê a possibilidade, apenas é preciso fazer uma adaptação, porque a arbitragem não necessariamente tem que ser confidencial, mas, em regra, ela é confidencial, mas é preciso que se adapte essa regra da confidencialidade para o poder público, por conta do princípio da publicidade. A administração pública precisa mostrar quais são o conteúdo dos seus atos, né? Existe aí a publicidade que é necessária para que haja transparência, né? E se atenda à moralidade, à impessoalidade, enfim, às normas inerentes à administração pública. Mas há 2 pontos que ainda precisam ser melhor resolvidos em relação à arbitragem com o poder público. Primeiro, qual Câmara ou qual tribunal arbitral será escolhido? Se a administração tem que realizar licitação para a contratação de serviços e para a compra de materiais, como é que ela escolhe? Por que vai ser a Câmara X e não a Y? Então, esse é um ponto que ainda, geralmente, se adota a inexigibilidade ou a dispensa de licitação, mas é um ponto que ainda precisa de um melhor aprofundamento. E o outro ponto é quando a sentença arbitral é condenatória contra o poder público, precisa ou não de precatório? Há quem diga que não é necessário, o próprio contrato administrativo, né, no qual há a convenção de arbitragem, deve prever um fundo para eventual condenação, mas há quem diga que isso é inconstitucional, porque é o artigo 100 da Constituição, diz que qualquer sentença condenatória que imponha valores a serem pagos pelo poder público gera a expedição de precatório. Se a arbitragem é atividade jurisdicional, é uma sentença condenatória que vai ser executada na justiça estatal, terá que ter, então, o precatório. Então, é um ponto que precisa de maior aprofundamento. E a respeito da mediação com o poder público, o tempo está chegando ao final, estou atento. Na mediação contra o poder público, há um dogma ainda mais forte ainda. O freio de mão está puxado, há uma resistência muito grande. Vejam que a lei de mediação, que é a Lei 13.140, de 2015, a lei que trata, com alguns detalhes, da mediação no Brasil, há vários dispositivos sobre a mediação com o poder público. E o que se prevê ali não é uma mediação. O que se prevê é a possibilidade de transação por adesão. A administração, se quiser negociar, ela vai estabelecer uma espécie de contrato de adesão, condições gerais, uma transação, e quem quiser que adira. Isso não é. Pode ser um outro meio adequado de solução, mas não é uma mediação. A mediação, no direito tributário, ela sofre sérias restrições por essa mesma lei, então há ainda muitos dogmas para que a mediação
há muita resistência para que a mediação se implemente no âmbito do poder público. Por quê? Por causa da indisponibilidade. Estou abrindo mão e, às vezes, você está deixando de receber um pedaço do valor devido porque prefere ir para o judiciário e lá não consegue receber nada. Então, vejam que tudo isso tem relação com eficiência, com gestão, sobretudo com gestão de disputas, com gestão de problemas. E é preciso que se repense isso também no âmbito do poder público. Não sei se gostaram, mas eu gostei muito de falar para vocês. Muito obrigado.